Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 19 de agosto do ano 2020. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma promessa de Deus ao remanescente de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela grande tribulação. A gente tem que prestar atenção nos detalhes do texto bíblico. Você tem que entender de interpretação de texto. Então as pessoas às vezes leiam a palavra sem prestar atenção nos detalhes. Aqui está dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha o detalhe do texto: eu te guardarei da hora. Ou seja, da hora não é o mesmo que na hora. Da hora é algo que vai chegar. Da hora é algo que está chegando, é algo que vai chegar. Isto é a grande tribulação que vai chegar sobre os habitantes da terra. Agora, se o texto estivesse dizendo: eu te guardarei na hora, aí sim a igreja ela entraria na tribulação, mas não está dizendo na hora. O texto está dizendo da hora. Eu te guardarei da hora. Então eu queria mostrar para os irmãos esses detalhes, porque às vezes a gente lê a palavra de uma forma rápida e não presta atenção nos detalhes. Nós temos outros textos bíblicos que também confirmam o que a gente está, ensinando, porque nesses últimos dias tem muita confusão com a escatologia. Esse ensinamento pós-tribulacionista, ele faz confusão, está deixando o povo perturbado. Eu quero deixar um outro texto aqui que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que vai dizer a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó: E esperar dos céus a seu Filho, ou seja, Jesus, né? Esperar dos céus a seu Filho, Jesus, ele desce dos céus até as nuvens para arrebatar a igreja, né? Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha o detalhe aqui: da ira futura. Ele vai nos livrar da ira futura, ou seja, ele vai nos livrar da grande tribulação, da ira que está vindo. A grande tribulação é a ira futura. A grande tribulação é o tratamento de Deus com Israel. Tudo tem um propósito. O propósito da grande tribulação é levar o povo de Israel à conversão. O propósito da grande tribulação é levar o povo de Israel a arrepender-se e a converter a Jesus Cristo. A grande tribulação não é para a igreja. As 70 semanas de Daniel não é para a igreja. Então aqui está dizendo aqui, ó: espera dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, de algo que está por vir. Não está escrito na ira. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Não está escrito que nos livra na ira futura. Se tivesse escrito que nos livra na ira, aí sim a igreja entraria na tribulação. Mas está escrito da ira. A mesma coisa vai acontecer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que vai dizer assim, ó, vou ler aqui para vocês aqui, meus irmãos. A gente tem que prestar atenção nas escrituras, nos detalhes da escritura sagrada. Porque, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira.
A igreja não foi destinada para a ira. A igreja já foi paga, o preço pela igreja já foi pago na cruz do Calvário. Então Deus não vai pagar um preço, Deus não se contradiz. Ele não vai pagar um preço pela sua noiva e depois colocar ela na grande tribulação, permitir ela na grande tribulação. Deus, ele é um ser sábio e justo. Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outro texto que eu quero ler ainda, que se encontra em Romanos. As pessoas não prestam atenção nos detalhes bíblicos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha aqui que coisa tremenda isso aqui. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Não está dizendo aqui salvos na ira. Não está dizendo isso. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Seremos por ele salvos da ira. Ou seja, seremos por ele salvos da grande tribulação. Então a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Olha Romanos 8, meus irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós não seremos condenados a passar a grande tribulação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus, ele não vai jogar a sua igreja na tribulação. Ele não vai permitir que a igreja de Filadélfia passe pela grande tribulação. Se alguém perguntar para você assim, a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, a igreja de Laodiceia. Laodiceia vai passar pela grande tribulação. Os deixados para trás serão os crentes de laodiceianos, que são rebeldes, que amam o mundo, que estão compactuados com o mundo, que estão associados com o mundo, que abraçam o mundo, que faz as coisas do mundo, crente que bebe, crente que fuma, crente que prostitui. Esses vão ficar aqui, são Laodiceia, crentes de Laodiceia. Agora, os Filadélfia é um remanescente que não se droga a Baal. Filadélfia não se compactua com esse mundo. Filadélfia ela não se compactua com esse sistema religioso contaminado com o mundo, contaminado com a política. Filadélfia é uma igreja separada. A palavra igreja é isso, do grego eclésia, quer dizer conjunto dos salvos, separados, arrancados para fora. Nós fomos arrancados para fora do mundo, para servir a Deus, para ser propriedade exclusiva de Deus. Então esta é a igreja do arrebatamento. Laodiceia é uma igreja imunda, é uma igreja que está aí associada com a política. Agora é época. Agora é época dos políticos chegar na igreja pedindo um voto, dizendo que é cristão. Amanhã esse mesmo camarada que te dá a paz do Senhor, ele está lá na festa da Trindade, na festa do Nuquem, está lá na festa da idolatria. Então a igreja de Laodiceia, ela é compactuada com isso, porque ela recebe benefícios dos políticos. Mas o cristão de Filadélfia, ele não se associa com este mundo. Então a igreja de Laodiceia, ela vai ficar aqui na grande tribulação. Esta vai passar pela grande tribulação. Mas a igreja de Filadélfia, ela vai embora. Ela é uma igreja que ama o céu. É uma igreja que está ligada no céu. Filadélfia, ela está ligada no céu. Nós não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Está escrito em Hebreus, me parece que 12, 14, ou 13, 14, um negócio assim. Filipenses 3, 20, a nossa pátria está no céu. Então a igreja de Filadélfia, ela não está agarrada com esse mundo. Agora a igreja de Laodiceia, ela está plantada nesse mundo, ela está plantada na política, ela está agarrada no sistema religioso, ela está apegada, ela está associada, ela está mucunada com o sistema religioso desse mundo. Então esta é a igreja, esta é a diferença de um cristão de Filadélfia e de um cristão de Laodiceia. O cristão de Laodiceia, ele é liberal, ele é um cristão redondo que rola, igual uma bola de futebol, rola para dentro do inferno. O cristão redondo vai rolar para dentro do inferno. Filadélfia, o cristão de Filadélfia, ele é considerado um fundamentalista, um fanático, um quadrado.
Mas tem que ser quadrado, meu irmão. Quadrado bate de quina e não rola. Redondo rola. Então nós temos esses dois tipos de cristão nos últimos dias. Filadélfia está antenada. Filadélfia está ligada nos sinais. Filadélfia está ligada na escatologia. Ela está ligada no Apocalipse. Ela enxerga, ela está vendo o que está acontecendo. Esta é a igreja de Filadélfia. Esta é a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Laodiceia não está nem aí. Laodiceia ignora os sinais. Laodiceia está nem aí. Laodiceia está aí preocupada com a política. Laodiceia está aí preocupada com as eleições que está chegando agora aí. Ó. Por quê? Porque os pastores de Laodiceia, eles recebem favores dos políticos. A igreja, a igreja de Laodiceia, os políticos injetam dinheiro nela. Então é isso. Tem muita gente aí que estão aí ligada com Laodiceia, associada com a igreja de Laodiceia, associada com os políticos. Então tem essa diferença de um remanescente que não se droba a Baal. Esse remanescente, ele vai ser arrancado. A verdadeira igreja, a igreja de Filadélfia, ela será arrancada do meio da igreja de Laodiceia. Uma igreja dentro da igreja. Então tem um grupo que está aí dentro dessa igreja apóstata dos últimos dias. Nós estamos vivendo nesta fase de Laodiceia. Nessa última fase. E o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse. O anticristo ele só aparece no capítulo 6. Por isso o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Ele é antes da grande tribulação. Isso aí é fato incontestável. Eu tenho cansado de falar isso. Tem 32 anos que eu estou falando isso. Mas os teimosos querem colocar a igreja na grande tribulação. O texto é claro, eu te livrarei da ira. O texto de Apocalipse 3:10. O primeiro texto que nós lemos. E mostrei outros textos também. Eu te livrarei da ira. Não está escrito na ira. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do Pai Celestial. Amém.